Menos programas e mais presença. Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos ajude aqui. O Senhor tem falado tantas coisas poderosas durante essa manhã já. Palavras, canções, orações e testemunhos. Eu peço que o Senhor me ajude, Senhor, a comunicar aquilo que está no teu coração, que o Senhor colocou no meu coração para falar para nós hoje, nessa manhã. Para aqueles que vão ouvir depois no YouTube. Que seja como lenha no nosso coração, que seja como uma espada cortante de 2 gumes. Que o Senhor faça tudo aquilo que o Senhor quer fazer, de forma profunda, real, impactante na nossa vida. Em nome de Jesus. Menos programas e mais presença. Terça-feira agora, dessa semana, eu acordei e a minha mensagem começou a nascer na terça-feira pela manhã. De segunda para terça, eu recebi no meu espírito algumas coisas muito fortes e levantei na terça-feira de manhã com isso no meu coração e comecei a escrever. Uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração de segunda para terça foi a lembrança de um livro que eu li há mais de 20 anos atrás. Já indiquei esse livro essa semana aqui para algumas pessoas que vêm na quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira? Deixa eu ver. Isso, tem sido noites poderosas de oração, de avivamento, ativação de dons. E na quinta-feira eu já indiquei para algumas pessoas já me falaram, pastor, manda para mim, mandei para essas pessoas, já me mandaram até audiobook já desse livro. Mas esse livro eu li ele há mais de 20 anos atrás, o título do livro é Caçadores de Deus, do autor chamado Tom Tenney. Alguém aqui já leu esse livro? Quero te indicar, você precisa ler esse livro. E eu estou relendo esse livro essa semana inteira e está sendo muito forte. Esse livro mudou minha vida de oração há mais de 20 anos atrás. E no livro, no capítulo 2 desse livro, o título do capítulo 2 é exatamente Não há pão na casa do pão. Por isso os pães aqui na tela, né? Vocês vão já entender um pouquinho. Então, o autor do livro, ele enfatiza para mim e para você a necessidade urgente, a ênfase de termos um desejo intenso pela presença de Deus. A necessidade de buscarmos violentamente e continuamente a presença de Deus. E aqui a metáfora do pão, simbolizando a presença, é porque no livro ele vai falar sobre a história de uma mulher chamada Noemi. Nós vamos já ler no livro de Ruth. E eles saem de Belém. E Belém, o nome Belém significa casa do pão. E eu vou ler aqui para vocês alguns trechos do livro. Para a gente tentar ganhar tempo, eu quero ser fiel àquilo que está no livro e que está queimando o meu coração. Espero que o Espírito Santo fale com você da forma como tem falado comigo. Mas esse livro vai falar que muitas vezes, irmãos, não há pão na casa do pão. E aqui Belém representa hoje em nossos dias talvez a igreja de Jesus. O lugar onde Jesus está, ou pelo menos deveria estar. Porque Jesus, ele fala, ele é o pão da vida, né? E a casa do pão, Belém, nos dias de Noemi, hoje talvez nós trocaríamos o nome Belém por igreja. A minha casa, a sua casa, o nosso ajuntamento, como famílias do povo de Deus. E o capítulo 2 vai falar que muitas vezes não tem pão na casa do pão. E aqui eu vou abrir aspas. O que temos são migalhas no chão e prateleiras vazias. A presença de Deus tem deixado de ser prioridade na igreja moderna. Estamos como padarias abertas, mas que não tem pão. Além disso, não estamos realmente interessados em vender pão. Apenas gostamos do bate-papo ao redor dos fornos frios e prateleiras vazias. Na verdade, fico imaginando, será que ao menos sabemos se o Senhor está aqui ou não? E se está, o que Ele está fazendo? Onde Ele está indo? Ou será que estamos preocupados demais em varrer as migalhas imaginárias das padarias sem pão? Será que sabemos pelo menos quando Ele está na cidade? Há uma razão porque as pessoas deixam a casa do pão. Noemi, o seu marido, Elimeleque,
seus 2 filhos, saíram de Belém, da casa do pão, e foram para uma cidade chamada Moabe, porque havia fome em Belém. Rute, capítulo 1, versículo 1, vai falar isso. Nos dias em que os juízes julgavam, Elimeleque com Noemi e seus 2 filhos deixaram Belém, a casa do pão, porque havia fome, e foram para Moabe. E o significado literal da palavra Belém, como eu falei, é casa do pão. E a razão pelas quais eles deixaram a casa do pão é porque não havia mais pão na casa do pão. E é uma constatação muito simples. Por que as pessoas estão deixando as igrejas? Porque não há pão. O pão é parte prática da liturgia dos cultos do Antigo Testamento. O pão era a prova da presença do Senhor no culto no Antigo Testamento. É o pão da propiciação, é o pão da presença. O pão, historicamente, simbolizava no Antigo Testamento a própria presença de Deus. No Antigo Testamento, o pão da propiciação que estava ali no santo lugar, está lá em Números 4:7, Êxodo 25:30. O pão era chamado de o pão da presença. O pão da manifestação. O pão da revelação. Um símbolo da própria presença de Deus. E Noemi e sua família têm algo em comum com as pessoas dos nossos dias que evitam ou deixam as igrejas. Eles deixaram o lugar onde estavam e procuraram outro onde pudessem encontrar pão. Não havia pão em Belém. E eles mudam para Moabe atrás de pão. Pessoas estão se dirigindo para os bares, para os clubes, procurando saciar a sua fome espiritual em outros lugares. Quantas pessoas, irmãos, aqui eu abro um parênteses e fecho aspas. Quantas pessoas, quantos brasileiros, dos quase 30 mil, algumas semanas atrás eu soube que batemos 30 mil brasileiros em Jacksonville. Quantos brasileiros não estão mais em igrejas ou nunca tiveram interesse de ir para uma igreja cristã? Quantas pessoas estão correndo atrás de saciar a fome da sua alma e do seu espírito num lugar onde não é a casa do pão? Ou quantas estão frustradas com o lugar que lhes prometeu o pão e elas foram e não encontraram o pão naquele lugar? Pessoas estão tentando se arranjar e sobreviver longe das igrejas, porque as igrejas frustraram as pessoas. Elas, seus pais, seus amigos, procuram algo no armário, mas o armário espiritual está vazio. Não há pão na casa do pão. Não há nada na despensa, nada além de prateleiras vazias, gavetas cheias de receita para o pão, mas fornos frios e empoeirados. Temos falsamente anunciado que há pão na casa do pão, mas quando vem a fome, tudo o que fazemos é sair em busca de poucas migalhas dos avivamentos do passado. Falamos sobre o que Deus fez, onde Deus esteve, mas pouco podemos dizer sobre o que Deus está fazendo entre nós hoje. E a culpa não é de Deus, é nossa. Temos vestígios do que já se foi, um resíduo da glória em extinção. A igreja do Ocidente, a igreja americana, e aqui não é só a igreja de americanos, a igreja na América em particular tem exportado para o Brasil, para tantos outros lugares do mundo, seus programas cristãos. Muitos eventos, muitas conferências, jeitos de fazer ministério, jeito de fazer culto, jeito de liturgia, jeito daquilo, movimentos, eventos, festas, conferência, é muita coisa, irmãos. Programas sobre Deus, exportados da América para o mundo inteiro. Mas muitos desses programas não levam o pão com eles. E não significa avanço espiritual nenhum.
O que nós precisamos, irmãos, é menos programas e mais presença. Precisamos ter a presença, não importa o que nos custe, não importa a forma, de onde vem, o quanto custe. O Senhor quer vir, mas do jeito dele, da forma dele. Não com os nossos programas tão bem planejados e organizados. Até que ele venha, a ausência das maravilhas, sinais e prodígios vai continuar nos assombrando como igreja na América. As pessoas estão famintas do Senhor e não das histórias sobre Ele. Elas querem a comida, mas tudo que temos para lhes dar é um pobre cardápio plastificado, contendo as fotos desbotadas do alimento que um dia esteve nas mãos dos famintos. Deus não tem netos. A cada geração, nós precisamos experimentar a presença do Senhor. O inimigo fez com que nós nos acostumássemos a viver materialmente prósperos, mas espiritualmente miseráveis. Ao ponto de que apenas uma migalha da presença de Deus nos satisfaz. Uma vez por semana. 1h40 por domingo. Um arrepio, um culto legal. Num domingo pela manhã. E a gente sai satisfeito para toda uma semana até o próximo domingo. A maioria de nós, porém, mantemos nossas vidas tão abarrotadas de lanches rápidos para a nossa alma e diversões para a nossa carne, que não sabemos o que é estar realmente faminto por Deus, pelo pão. Aqui eu fecho aspas. Irmãos, é tempo da gente abandonar os lanches para a alma e as diversões para a carne. É tempo de menos programas e mais presença. Parece que o avivamento, entre aspas, que as pessoas dizem que nós vivemos em nossos dias, são só programas gospel para entreter aqueles que já são salvos. Mas eu creio que assim como nos dias de Noemi, pessoas que estavam longe da presença de Deus, estavam em Moabe, e aqui eu vou pedir para abrir no texto bíblico. Pessoas que estavam vivendo longe da presença de Deus, passaram mais de 10 anos em Moabe, longe da casa do pão, longe do lugar da presença, longe do lugar onde há provisão espiritual, aonde há manifestação de Deus. As pessoas saíram da casa do pão em busca de uma forma alternativa para encontrar um sustento. Saíram do lugar da provisão, da casa do pão, Belém, e foram atrás de sustento em estratégias e programas humanos alternativos. Queria que soltasse aqui para mim, por favor. Livro de Ruth, capítulo 1. Nós temos tantos eventos, irmãos, entretenimentos, conferências, retiros, podcast, campamento, tudo, irmão. E tudo isso é bom. Tudo isso é maravilhoso, é lícito, não é errado, não tem pecado nisso, irmãos. O problema é quando a gente se acostuma em fazer tudo isso sem a presença de Deus. É possível, pastor, fazer tudo isso sem a presença? É lógico que é. Apocalipse 3:20. Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir que eu estou batendo, eu vou entrar, sentar e cear com você. Ou seja, aonde Jesus estava da igreja de Laodiceia? Do lado de fora, cara. Os programas estavam acontecendo, os eventos estavam acontecendo, as conferências estavam acontecendo, tudo estava rolando como deveria acontecer, para foto, para o vídeo, para o recap, para o highlight, para a mídia. Nós somos uma igreja midiática, sim, nós somos. Lagoinha e tantas outras, outras igrejas, denominações hoje são midiáticas, paredes pretas, tudo isso é lindo, é maravilhoso, mas não vale nada sem a presença de Deus. Não transforma ninguém sem a presença de Deus. Ontem nós estávamos orando aqui, 2 horas orando com um grupo de jovens do Legacy. Aquela salinha ali, só voz, violão, carrom, cara no chão. E eu falava para eles: cara, eu acabei de chegar da Disney com minha família. O pastor pode passear também, né, irmãos? Ontem alguns irmãos mandaram mensagem, me ligaram, eu nem atendi, eu estava com a minha família. Mas nós fomos para a Disney, nós fomos num brinquedo bem legal do Avatar. Vocês já foram? Alguém já foi no Animal Kingdom aí?
Sabe aquela motinha que você senta, que você vai lá, tipo no Avatar? Você monta em cima daquele dragão lá e... Uau! Eu sou medroso pra caramba, mas eu não fechei o olho em nenhum momento. Eu tô rompendo. Meu filho está me esticando. Meu filho gosta de todas as montanhas russas. Eu odeio com todas as minhas forças. Eu digo para eles, cara, eu já tenho aventura demais aqui no chão. Eu não preciso dessa adrenalina, mano. Mas eu tô indo. Tô me esticando. E ontem eu estava lá, naquela motinha. Só que me chama a atenção quando você entra naquela árvore. É o mundo do Avatar. Milhões e bilhões de dólares foram gastos para criar o quê? Um ambiente. Sim ou não? Eu fico impressionado, são muitos detalhes, cores, cheiro, irmãos, cheiro. Sensações, mexe com todos os nossos sentidos, sim ou não? Você entra lá, tem um laboratório, tem uma caneta, irmão, tem tudo. Eu falei, cara, parece que eles filmaram o filme aqui, mano. É muito detalhe, é muita coisa. E aí você entra numa cabine e ele fala, vocês estão contaminados com vírus. Mas não tem problema, mexe o seu braço, aparece na tela. Aí ele solta, não, nós vamos descontaminar vocês agora. Soltam um negócio lá, você sente um vento batendo no seu corpo. Pronto, eu estou ficando limpo agora, obrigado Jesus. É violento o negócio. E aí você senta naquela moto, você não sabe se você vai subir, se vai descer, se vai desabar, o que vai acontecer com você. Sobe um negócio assim na sua frente, um LED do tamanho do mundo na sua frente. Você acha que de fato está voando, irmãos, eu grito. Eu falo, meu Deus, por que só eu estou gritando, Jesus? Aí você sai dali, uau. Mexeu comigo, cara. Senti tudo no corpo, senti o cheiro da terra. Achei que eu estava caindo, outra hora achei que eu estava voando. E vem uma baleia e bate na água e você sente a água na sua cara que veio da cauda da baleia. É uma coisa de louco. É uma programação maravilhosa, irmãos. Inteligente, artificial, forte em todos os sentidos. Te faz sentir que está naquela realidade. Ei, mas a programação humana, por mais cara que seja, por melhor que seja, que mexa em todos os nossos sentidos, não muda ninguém. Quando você sai do brinquedo do Avatar, você é a mesma pessoa, cara. Não adianta construir um Avatar dentro da igreja gospel. Nós vamos sentir muita coisa, mas nós vamos sair para aquelas portas as mesmas pessoas. O Avatar não me mudou. Ele me deu sensações. E a presença de Deus, ela não quer só nos dar sensações, ela quer nos mudar. De dentro para fora, cara. Noemi sai da casa do pão. No tempo de fome. E ela sai de Belém. Elimeleque vai com sua mulher, com seus 2 filhos, e vai viver num outro lugar por um tempo, na terra de Moabe. Pode avançar comigo até o verso 6. Um homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom, Quilion, eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, pagãs. Não eram do povo de Deus, não faziam parte do povo da aliança. Pega isso comigo, por favor. Uma chamava Órfã e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi, presta atenção, soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, algumas versões dizem que o Senhor lembrou do seu povo, dando-lhe alimento, dando-lhe pão, na minha versão, revista atualizada, diz assim, dando-lhe pão, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Eu vou contar a história aqui daqui para frente, quanto o nosso horário. O que acontece, irmãos? Noemi está há mais de 10 anos em Moabe, longe do lugar da presença, longe da casa do pão, longe de onde Deus provê. Ela vai atrás de pão aonde não há. E ali, irmãos, ela paga um preço caro. Porque quando, em meio às crises da nossa vida, nós saímos da casa do pão, Noemi perdeu o esposo e os 2 filhos. Há um preço a ser pago, irmãos, quando nós saímos da presença de Deus. Quando nós saímos da casa do pão, do lugar da presença, da provisão de Deus, do lugar da visitação de Deus.
Muitas pessoas têm perecido, irmãos, porque muitas igrejas estão falando de Deus, de Jesus, mas não há presença. Existem muitas programações. E nós não somos contra, eu estou falando isso aqui claramente. Mas eu acredito que nós viveremos algo tão violento nos próximos dias, que as nossas maiores programações serão de joelho. Que as nossas maiores aventuras serão com a cara no pó. Nós podemos sim divertir, comer, fazer churrasco. Nós vamos fazer churrasco, inclusive sábado que vem para os homens. Irmãos, isso tudo é maravilhoso, mas sem a presença, ninguém vai ser transformado. Vai ser só um entretenimento, igual do Animal Kingdom. E algumas igrejas até fazem como parques da Disney mesmo. Só querem o dinheiro das pessoas para entretê-las. Mas nós queremos a presença, irmãos. E Noemi está ali há mais de 10 anos, viúva, sem seus 2 meninos. E ela ouve. Ela ouviu. Ela ouviu, irmãos, algo que nós estamos ouvindo nesses dias. Alguém falou para ela, ou algumas pessoas, chegaram para ela e falaram: Noemi, o que foi? Você não está sabendo da última? Qual? Deus está visitando Belém. Noemi ouviu falar, irmãos, que Deus lembrou do seu povo. A palavra lembrar no hebraico, no original, é visitar. Deus visitou Belém, Deus estava lá, o mover de Deus estava lá, a manifestação de Deus, o agir de Deus, a visitação de Deus estava sobre aquele lugar. E eu fico imaginando como o coração de Noemi queimou naquele dia. E ela falou: eu preciso voltar para a casa do pão. Aí a sua nora órfã falou: não, mas eu não vou. E a história conta que Ruth fala o quê? Eu vou, onde você for eu vou, seu povo será meu povo, sua terra será minha terra. Onde você morrer eu vou morrer, você ser sepultada do seu lado, eu não largo você nem a pau. E Ruth vai, uma pagã, decide ir com Noemi. Agora o que me chama a atenção, irmãos, que Noemi ouviu, ela estava em Moabe. Moabe significa esse lugar onde você busca satisfação fora da presença, onde você confia em suas próprias estratégias, onde você abandona a busca intensa por Deus, onde você se satisfaz com os programas gospel. Mas ela ouve falar que Deus estava visitando Belém, e aquilo aqueceu o coração dela. Se eu conseguir fazer uma coisa hoje de manhã na sua vida, aquecer o seu coração, eu vou sair daqui com a minha missão cumprida. Ela ouviu falar. Quem falou para ela, pastor? Não sei. A Bíblia não diz. E isso é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Porque a visitação de Deus na Bíblia e na história da igreja, os avivamentos genuínos de Deus, não precisam de celebridades, não precisam de famosos, não precisa de mídia. O avivamento, a visitação de Deus é como um fogo que incendeia uma floresta. Por si só, naturalmente, ele se alastra. Incontrolavelmente e aceleradamente. Acho que eu estou pensando muito em inglês. Não é brincadeira. Rapidamente, de forma acelerada. O fogo é incontrolável numa floresta. Ele se anuncia. O próprio fogo, a fumaça, o barulho da queimada, a luz do fogo. O fogo se anuncia, irmãos. Quem falou para Noemi que Deus estava visitando Belém? Eu não sei. Não sei se foi de boca a boca, não sei se um vizinho foi falando para outro, Chegou, saiu de Belém e chegou lá em Moabe. Eu lembro das histórias dos avivamentos. Azusa, 1906, 9 de abril. Vem e explode um avivamento que hoje os mais de 600 milhões de crentes pentecostais são frutos daquele dia 9 de abril de 1906. Não tinha internet, não tinha rede social, mas nós sabemos o que aconteceu até hoje. A gente estava para começar o culto e a live não estava funcionando, né? O meu lado humano já explode por dentro. O meu lado espiritual fala: Jesus, o senhor não precisa de uma live.
Eu não estava em 1906, eu sei do que aconteceu lá. Eu não estava no 31 de outubro de 1904 no país de Gales, mas os livros contam o que aconteceu lá. O maior avivamento da história de Gales que tocou o mundo. Eu não vi nenhuma celebridade quando eu fui em Asbury, naquela universidade lá, pro lado de Kentucky. Quem ouviu falar ou quem foi lá? Nós chegamos lá, não tinha show, não tinha luz, não tinha câmera, não tinha fumaça, não tinha celebridade, não tinha pastor conhecido, não tinha cantor gospel conhecido, não podia nem ficar fazendo stories, essas coisas todas, tirando foto, mas a presença estava lá. E pessoas do mundo inteiro pararam o que estavam fazendo e foram para lá. Uma cidade pequenininha, um lugar minúsculo, ninguém nunca ia ter interesse para lá, irmão. Porque tinha pão na casa do pão. Irmãos, as pessoas estão com fome. Alguns estão procurando só nos lugares errados. Nós precisamos parar de falar do que Jesus fez, onde Ele esteve, e precisamos buscar desesperadamente. Vem aqui e faz agora. Há uma fome, Noemi ouviu. E na hora que ela ouviu, irmãos, ela tomou uma decisão. Ela precisou decidir, ela morava ali há mais de 10 anos. Ela estava com a vida enraizada ali, irmãos, 10 anos. 10 anos, irmãos, não é pouco tempo. Vai completar 4 anos que eu estou de volta na América, é muita coisa, irmão. Vontade zero de voltar para o Brasil, irmãos, imagina 10 anos. A tua vida está enraizada naquele lugar. Só construiu história, relacionamentos. Mas porque ela ouviu que o Senhor estava movendo em Belém. Ela prepara a mala. Ela deixa tudo que foi construído em 10 anos. Toda a história, todo o relacionamento, tudo, casa, bens, tudo. E ela vai para o lugar da presença de Deus. Ela volta. Ela faz um return. Isso significa um arrependimento. Ela se arrepende. Eu acredito que quando ela ouviu, o Senhor visitou Belém, no coração dela veio uma tristeza de arrependimento. Senhor, me perdoa, eu nunca deveria ter saído de Belém, cara. Me perdoa, Senhor, eu paguei um alto preço. Eu perdi meu marido, eu perdi meus filhos, eu perdi 10 anos da minha vida. Não era para eu ter me desesperado, não era para eu ter ficado angustiada, não era para eu ter me movido sem ouvir o Senhor. Quantas pessoas estão se movendo em meio a dias de crise para longe da presença de Deus? E o preço é caro, querido. Não se move em dias de crise para longe da presença de Deus. Fique no lugar da presença. E Noemi volta. Agora interessante para acabar, irmãos. Ali no livro de Ruth, capítulo 1, quando ela chega lá em Belém, olha o que Noemi fala no verso 19 e 20. Quando Noemi chega em Belém, no lugar onde Deus estava agindo, Ruth, capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim, 19 e 20. Então ambas se foram, Noemi e Ruth, até que chegaram a Belém. E sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Ruth? Ou não é esta Noemi, perdão. A cidade se comoveu, as pessoas reconheceram quem era Noemi. Uau, ela tinha saído daqui há mais de 10 anos, ela voltou. As pessoas se comoveram. Aqui eu abro um parênteses para mim e para você. É o versículo 19 e 20. Irmãos, como é que nós estamos preparados para receber as pessoas que vão voltar para a casa do pão? Ruth e Noemi, uma mulher viúva, desviada há mais de 10 anos, tinha pago um alto preço, perdido o marido, os 2 filhos, voltou com a mão na frente e outra atrás, mas ela voltou queimando pela casa do pão. Ela ouviu falar da presença de Deus em Belém, ela queria estar no lugar da casa do pão. Irmãos, como igreja, nós precisamos perguntar para nós estamos preparados para receber as pessoas que vão entrar por essas portas? Todas elas vão chegar com um passado, todas elas vão chegar com suas dores, com as suas marcas, com as suas perdas, mas as pessoas se comoveram. Uau, Noemi está de volta, cara. Ainda bem que ela voltou. A igreja não pode ser um lugar de condenação, a igreja não pode ser um lugar de julgamento.
Você viu quem está na igreja agora? Você não sabe o que ele fez? Por onde ele andou em Jacksonville? O que ele aprontou? O que ele perdeu? Quanto tempo ele fez isso? Ei, não interessa o que Noemi tinha feito. O que interessa é que ela estava de volta ao lugar da presença. Só que no capítulo 1, versículo 20, Noemi olha para suas conhecidas e fala: por favor, não me chama mais de Noemi, cara. Não me chama mais de Noemi. E eu imagino aquelas mulheres: mas por que, mulher? Ela falou assim: me chama agora de Mara. A palavra Noemi significa agradável, e a palavra Mara significa amarga. Aquela mulher estava há mais de 10 anos longe da presença do Senhor. Aquela mulher estava longe do lugar onde havia pão do céu. Aquela mulher estava longe do lugar da adoração, da rendição, do mover do Espírito. Ela perdeu o marido, perdeu 2 filhos, está quebrada por dentro, por mais que o coração queime por mais de Deus, arrependida. Mas ela agora fala assim: ei, eu estou amarga. Eu estou amarga. Eu vou falar uma coisa para você: na presença de Deus há lugar para perdão, para o seu arrependimento. Há lugar para você ser saciado da sua fome. Mas existem muitas pessoas que vão ser curadas da sua alma nesse lugar. Na presença de Deus há perdão. Na presença onde o mover de Deus age, há saciamento espiritual, há um renovo espiritual, há um restaurar espiritual, há um batismo de nova fome, uma nova sede. Mas apesar de queremos mais de Deus, existem pessoas na igreja, e virão muitos, escute o que eu estou falando, há muitos amargurados da alma em Jacksonville. Mas nós iremos receber todos eles. Nós iremos abrir as portas, os braços, o coração, e dizer: há pão na casa do pão. E o pão vai saciar a sua fome espiritual, mas o pão também vai curar a sua alma. E para terminar, irmãos, Ruth, uma pagã, não fazia parte do povo da aliança, não fazia parte do povo da promessa, adorava falsos deuses, não tinha nada a ver com igreja, com Deus de Moisés, com Jesus, nada. Mas Ruth casou com Boaz, que foi o seu resgatador. E quando Ruth casa com Boaz, ela tem um filho, Obed. Obed gera um filho, Jessé. Jessé tem um filho, o rei Davi. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, 5 e 16, vai dizer que Ruth, a pagã, agora ela faz parte da genealogia do nosso Messias. Ei, quando nós voltamos para o lugar da presença de Deus, os famintos são saciados, os enfermos, amargurados são curados, mas os pagãos também são inseridos no propósito de Deus. Existem pessoas da sua família, na sua parentela, em Jacksonville, na Flórida, na América, que nunca quiseram saber de Deus, que adoram descaradamente outros deuses. Mas quando o avivamento vier sobre Jacksonville, essas pessoas serão inseridas no mover de Deus. E quando essas pessoas mergulham nas águas do Espírito, e quando essas pessoas forem inseridas no mover do Espírito, Deus vai falar o seguinte: eu vou te pegar e vou te inserir nos meus propósitos. Ruth, uma pagã, está na árvore genealógica de Jesus. Cara, Deus não é gente, cara. Talvez eu e você iríamos olhar para Ruth, nunca nós iríamos dar nada por aquela mulher. E Deus olha para ela e fala: vem cá, minha filha, porque você está no lugar da presença, porque você foi fiel, porque você está na casa do pão, eu vou te inserir nos meus propósitos da terra. Ei, se você tem fome de Deus, fique em pé comigo, por favor. Há pão na casa do pão. Eu sinto que essa é uma manhã, irmãos, de arrependimento, mas avivamento também. Nós precisamos nos arrepender como igreja na América, como igreja ocidental moderna. Nós precisamos pedir: Senhor, nos perdoa por oferecer migalhas, nos perdoa por oferecer tanto entretenimento gospel, tantos programas, que haja menos programas e mais presença, Senhor.
Mas nessa manhã também, além de arrependimento, eu quero que você pense comigo como está a sua vida com Deus, querido. Feche seus olhos, por favor. Como é que está a sua jornada? Você está onde? Você está em Moabe? Ou você está em Belém? Você está num lugar onde você está se satisfazendo com migalhas, com programações alternativas, confiando na sua força, do seu braço para conseguir sanar as suas crises? Ou você está ouvindo: ei, eu virei sobre Jacksonville com um avivamento? Não um avivamento dos dias passados. O Senhor tem dito no nosso meio: não somente iremos ler sobre avivamento, nós viveremos um avivamento em Jacksonville. Como é que está a sua vida com Deus nessa manhã? O Senhor está aqui dizendo: eu quero saciar a sua fome. Eu quero saciar a sua fome. Eu quero curar a sua alma amargurada. E eu quero te inserir nos meus propósitos na terra. Eu quero saciar a sua fome. Eu quero curar a sua alma amargurada. Pessoas carregam dores profundas na alma, queridos. Estão tentando levar o seu casamento na força do seu braço. Alguns não estão mais tendo forças, estão desistindo. Alguns já perderam pessoas pelo caminho. Relacionamentos, sonhos, chamado, paixão, o brilho no olhar. Pessoas estão falando: ei, eu estou amargurado. Eu quero te falar a cura para a sua alma nessa manhã. E o Senhor quer te inserir nos propósitos dele. Menos programa, Senhor, e mais presença. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez. Diga isso, vamos. Tua chama em nós. Coloque a mão no seu coração, declare essa verdade. Acende, Senhor, acende. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar. Vem nos batizar. E me batiza com fogo. Sim, Senhor. Sim. Vamos, a igreja, só você, vai. Me batiza com fogo. Sim, Senhor. Reacende a chama, Senhor. Assim como alguém falou para Noemi naquele dia, que o Senhor use a minha voz nessa manhã. Assim como alguém falou para Noemi: ei, o Senhor está visitando a terra mais uma vez, e aquilo incendiou o coração de Noemi. Que o Senhor faça a minha voz ecoar agora em quem está aqui ou online, e o som da minha voz faça o coração dessa pessoa incendiar mais uma vez, ou pela primeira vez faz aquecer. Ah, meu Deus, faz, Senhor, um fogo novo, um fogo diferente, um fogo que produz arrependimento, cura e alinhamento. Eu quero que você coloque a mão no seu coração agora. Noemi precisou um dia fazer a decisão dela pessoal. Orfa não quis voltar com Noemi para Belém. Ruth decidiu ir com Noemi. A decisão é pessoal, querido.
Nessa manhã eu quero que você coloque a mão no seu coração. A decisão é sua, é pessoal. E eu quero orar por você nessa manhã. Espírito Santo, faz o que o Senhor fez com Noemi e com Ruth. Faz. Atrai o nosso coração para Ti. Atrai a nossa vida para o lugar da Tua visitação. Gera em nosso coração uma curiosidade, uma fome, um desejo por estar aonde o Senhor está. Arranca do nosso coração toda distração para a carne, todo lanche para nossa alma. Arranca do nosso coração toda satisfação com migalhas e coloca no nosso coração uma fome pelo pão da presença de Deus. Ainda de olhos fechados, com a mão no seu coração, eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, me perdoa. Eu estava longe. Eu estava tentando com a minha força. Eu estava tentando com o meu braço, com os meus recursos. Eu estava tentando construir a minha vida no lugar que eu queria. Me perdoa, Jesus. Hoje de manhã eu te peço, me perdoa, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu confesso com a minha boca e eu creio com o meu coração que eu preciso de Jesus, o pão da vida. E eu recebo o teu perdão nessa manhã de todos os meus pecados. Eu recebo no meu coração a cura da amargura da minha alma. E eu te dou total liberdade para me inserir nos teus sonhos e planos. Aceita a minha vida, Jesus. Eu reconheço que você é Senhor e Salvador da minha vida. E você que estava desviado como Noemi, eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu saio de Moabe e volto para Belém. Hoje eu volto para a casa do pão. Perdoa os meus pecados, cura minha alma, aquece o meu coração e me realinha com a tua vontade. Eu vou contar de 1 até 3. E se você fez uma dessas duas orações, ainda de olhos fechados, não se distraia, a decisão é pessoal. Ainda de olhos fechados, eu vou contar de 1 até 3. E você vai levantar a sua mão bem alto se você fez uma dessas duas orações. 1, 2, 3. Deixa eu ver você. Se tem alguém aqui hoje que se arrepende e quer entregar a vida para Jesus, ou alguém que estava desviado e quer voltar para o lugar da presença. Se é você essa pessoa, se você está em casa, se você é essa pessoa, eu creio que Deus visita você aí onde você está. Eu quero que você escreva aqui: eu decido por Jesus. Hashtag eu decido por Jesus. E que você procure uma Bíblia e uma igreja perto da sua casa. E se prepare para viver o novo, a restauração, a cura e o milagre na sua vida. Tem alguém aqui hoje, nessa manhã, que eu possa orar por você? Amém? Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra ela venha e encontre um lugar no seu coração. Que Deus possa falar profundamente e reverberar dentro do seu espírito daquilo que Ele está falando nesses dias. Amém? Deus te abençoe. Até daqui a pouquinho, 6:30 da noite, nós estamos de volta aqui. Acende outra